Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o cientista político Fernando Abrúcio. Ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado na USP, a Universidade de São Paulo. É professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também é o coordenador do curso em Administração Pública da FGV aqui de São Paulo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Kennedy. Obrigado aí por ter aceito o convite da entrevista. Vai fazer 44 anos aí na próxima quinta-feira. Os parabéns aqui adiantados para você no programa. Obrigado. E começar falando, você cresceu em São Paulo, Fernando? Quais são as suas eu memórias nasci em São aqui? Paulo, nasci na periferia de São Paulo. Onde? Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. E cresci em São Paulo, estudei em escola pública a vida inteira, desde do ensino fundamental até a universidade. E gosto muito de São Paulo. Acho São Paulo... como era a tua família? O que o teu pai fazia, sua mãe? Meu pai fazia publicidade, minha mãe era mais dona de casa. Tenho 3 irmãos, né? Um jornalista, né? Você conhece o Milton. E tenho mais 2 outros irmãos. E crescemos ali na Zona Norte. Eu também participava ali do Clube Espéria, que era da colônia italiana, da região, tudo. Joguei basquete, vejam só, acontece. E foi muito bom. Eu gosto muito de São Paulo, acho que São Paulo tem um monte de problemas, mas tem um campo de oportunidades muito grande. E por que você escolheu a ciência política? Na verdade, eu entrei no vestibular em Ciências Sociais na USP e entrei em Comunicação na SPM. Eu fiz as 2 faculdades por um bom tempo e foi me interessando por política um pouco por conta de teatro que eu fazia teatro na escola e gostava muito de teatro, Brecht, toda essa parte política. E também, ao longo do tempo, ao fazer Ciências Sociais, eu fui gostando muito mais da área de política. Desistiu de ser ator? Eu acho que não tinha muitas condições de ser ator, né? No máximo diretor, acho que ator não ia dar certo. Mas gosto muito de pensar questões coletivas. Eu acho que essa é a coisa que me levou para a ciência política. E você, quando está nas tuas horas vagas, que hobby que você tem, o que você curte fazer? Tá com os filhos, né? Gosto muito. Assistir esportes em geral, gosto muito de futebol, gosto muito de basquete, vôlei. Torcedor do Corinthians? Graças a Deus, torcedor do Corinthians. Pondo fé aí no Corinthians no Brasileirão, pondo fé na seleção na Copa das Confederações? Aí já é mais complicado. Acho que o Corinthians, se conseguir uma vaga na Libertadores, está ótimo. Agora o Brasil na Copa das Confederações é um time em construção, né? Então eu acho que se tiver um resultado lá chegando lá às semifinais, ou mesmo chegar à final, está ótimo. Agora, o Brasil tem uma vantagem, a Copa do Mundo vai ser aqui. Isso faz muita diferença. Tem um time com assim, bons jogadores, mas está muito distante dos demais do ponto de vista da construção mesmo de um time. Tem que construir, tem que melhorar. E tem que dar um tempo para o Filipão tentar. Acho que tem chance, sim, porque o time que é colocado como o melhor time do mundo, a Espanha, já não é a Espanha de 2010. É um time pior do que era de 2010. Eu acho que até o melhor time do mundo hoje é a Alemanha, na verdade. Mas aqui nos trópicos os alemães não vão ganhar, não. Vamos esperar o ano que vem. A gente faz uma notícia para ver se você está bom de previsão ou não no futebol. Eu tenho mais medo dos argentinos do que dos alemães. Você e o Eduardo Paes, né? Prefeito do Rio, que disse que ia se matar se os argentinos ganhassem. E começou nas redes sociais, começaram a trollar o Eduardo Paes, que a gente vai entrevistar uma hora aí. Fica o convite para o prefeito do Rio de Janeiro aqui. Fernando, a gente entrar num assunto mais árido aí da tua área, que são essas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil inteiro. Em São Paulo tem o movimento do Passe Livre, né? Uma reivindicação ali para um aumento de subsídios na tarifa zero para a tarifa de ônibus, que em São Paulo é de R$ 3,20. Pergunto para você, qual que é a sua opinião sobre esse movimento? É um movimento com intenções político-partidárias? A gente vê os políticos, é um movimento político. Bem, ainda bem que é um movimento político, não tem nada de errado em ser político. Não há movimento político com esse tamanho, né? Não tem como não ser. Como não ser. Qual que é a tua avaliação? O que é o Passe Livre, na tua opinião? Olha, eu acho que tem uma reivindicação muito justa, que é ter um transporte coletivo de qualidade mais barato, embora a tarifa zero me pareça inexequível. É bom lembrar que quando a prefeita Luísa Erundina tentou fazer isso, foi o começo do fim do governo dela. E o resultado, é bom lembrar para aqueles que estão fazendo manifestação, foram 8 anos de malufismo. Portanto, não acho que é esse caminho, mas acho que há sim um caminho para discutir um transporte de qualidade e mais barato. Acho que tem que fazer sim essa pressão. Essa é uma pressão que de várias capitais do país, é bom lembrar, não é um movimento só de São Paulo. É um movimento, aliás, que começou fora de São Paulo há mais de 2, 3 anos. Então, acho que é importante isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... eu acho que ele faz parte de uma movimentação hoje, por conta das redes sociais, com os mais jovens,
de ser assim, quase como a primeira manifestação a gente nunca esquece, né? Eu acho que é um momento de certos grupos jovens entrarem na vida coletiva, como os outros entraram na Direta Já, no Fora Collor. O que é legal, o que é bom. O que eu acho que é super importante. É claro que eles são muito inexperientes, tem problemas no movimento, inegavelmente. Abusos, né? Claro. Há muitos abusos, houve atos de vandalismo que você não viu nos Caras Pintadas, não viu nos Direta Já. Eu acho que se eu estivesse junto com esse movimento, a primeira coisa era mostrar um filme, como é que foram esses outros movimentos, para mostrar. Isso não deve acontecer. Fala-se hoje, mas todo mundo aplaude o movimento da Turquia. A Turquia, o movimento é muito mais pacífico por parte dos manifestantes. Eles não depredam patrimônio público. E eu acho que esse é um erro do movimento. Mas a reação foi desmesurada. Isso, falando de quinta-feira, né? A ação da PM na quinta-feira. Claramente houve um abuso ali. Na véspera, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, havia dito que ia usar a tropa de choque. Ou seja, no meu entender, uma sinalização para uma escalada de violência. A polícia entrou ali, Fernando, de uma maneira muito dura. O Alckmin errou nisso daí, é a mentalidade dele, ele acredita nessa polícia mais violenta? Eu acho que o governador Alckmin errou, sim. E não acho que ele acredite necessariamente numa polícia mais violenta. É que ele percebeu que havia um reclamo da sociedade contra o vandalismo no movimento. Um reclamo que eu diria legítimo. Uhum. Só que, em vez dele usar o peso dele como um líder para, obviamente, criticar isso, mas tentar moderar os sentimentos, eu acho que ele levou, na verdade, a uma maior violência. Nesse momento, é preciso mais diálogo e menos manifestação. Pois é, você tocou num ponto importante, porque o governador disse que não vai recuar. O Fernando Haddad, o prefeito, também disse que não vai recuar. Até uma resistência dos líderes do movimento em se reunir com as autoridades, tentar algum tipo de negociação. Queriam uma que foi intermediada pelo Ministério Público para suspender durante 45 dias o reajuste que foi de 3 para 3,20 e as autoridades não toparam, né? O Haddad argumenta, olha, nós reajustamos a tarifa abaixo da inflação, já há um subsídio de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu aumentei em 600 milhões o subsídio, vou ter que tirar dinheiro de outras áreas da prefeitura para fazer, eu não tenho como baixar a tarifa. Agora, você tem uma situação de fato. Não é uma intransigência das autoridades para que não dialoga, que não recua? Eu acho que numa situação como essa tem que ter diálogo. Porque o diálogo ele é simbólico. Ele faz uma sinalização importante sobre como os atores políticos agem perante a lei, perante a violência. Acho que o governador Alckmin, o prefeito Fernando Haddad deveriam chamar o movimento ao diálogo, porque se o movimento não aceitar o diálogo, ele vai se deslegitimar na sociedade. Aliás, antes deste ato da Polícia Militar, o movimento tinha balançado por conta do vandalismo que havia ocorrido. Mas, a despeito do vandalismo, acho que a reação de certos setores da sociedade brasileira, e, em particular, acho que a reação do governador Alckmin foi desmesurada. Quando há um erro assim, de jovens que estão começando a fazer a política, o melhor é buscar a moderação, não o ataque direto. E a maneira como a polícia enfrentou tudo que ocorreu na última quinta-feira foi completamente desmesurada. Não só jovens que estavam no movimento, mas outras pessoas que estavam na rua. A forma como usaram a tropa de choque é um equívoco, balas, gás lacrimogênio. Você vê em outros lugares do mundo que tem manifestações assim, o que eles usam? Jato d'água, que dispersa, não vai machucar ninguém, mas apontar a pessoa, atirar, mesmo que não seja, digamos, uma bala mortífera, pode machucar, pode cegar alguém. Pode cegar alguém. Então, eu acho que, nesse momento, o governador Alckmin e o prefeito Haddad deveriam chamar o diálogo. Se o movimento não aceitar, ele vai ser deslegitimado. Se ele aceitar, isso não quer dizer que vai mudar ou não o preço da passagem, mas nós vamos ter manifestações mais pacíficas daqui para diante. Acho que esse é o ponto agora. Se vai conseguir mudar ou não o preço da passagem... Se vai aumentar subsídio ou não... São outros 500. Né? Acho que tem que abrir um canal de negociação. Democracia, por natureza, é negociação. Pois é, o papel do prefeito, então, Fernando Haddad, foi muito criticado. O PT, no passado, quando era em relação ao Gilberto Kassab, apoiava o passe livre. Aí os petistas dizem, mas nós não estimulávamos a violência, esses movimentos hoje são movimentos violentos. Uma avaliação sua sobre o papel do prefeito Fernando Haddad, ele dizendo, olha, na campanha eu prometi e estou cumprindo o que eu prometi na campanha. É verdadeiro o que disse o prefeito, ele prometeu que não aumentaria acima da inflação e não aumentou acima da inflação. É verdadeiro também o argumento do prefeito que tarifa zero é inexequível, não tem como. Ainda porque alguns fazem o cálculo com a demanda atual. Se for tarifa zero, vai dobrar a demanda no mínimo e vai ter que tirar dinheiro da saúde, educação. Não é possível numa cidade como São Paulo. Não tem nenhuma cidade do tamanho, do porte de São Paulo que tenha tarifa zero no mundo. E olha que o subsídio em São Paulo é altíssimo.
Nisso o prefeito Haddad está certo. Agora, eu acho que houve o erro de não abrir para o diálogo. Independente, veja, política é muito interessante isso, porque você abrir para o diálogo na política não significa que você vai tomar a decisão que o outro lado quer. Mas é sempre importante abrir para o diálogo. Por quê? Para evitar radicalismos, extremismos. Óbvio que há grupos de partidos, de alguns pequenos partidos, que estão nesse movimento e que têm uma postura mais radical. Mas não acho que eles são grosso do movimento. E mais, se nós tivéssemos uma boa inteligência policial, é muito simples localizar quem depredou patrimônio público. Acho um absurdo, e os jovens têm que aprender que quem depreda um patrimônio como o metrô de São Paulo não é digno de participar de um movimento como esse. Mas há maneiras e maneiras de lidar com isso. Eu acho que colocando a tropa de choque e não abrindo a conversa com o movimento, não são as duas melhores maneiras de evitar a violência. Aí é uma reclamação muito grande, tem que se condenar a violência dos manifestantes. É claro, os que quebraram a lei devem responder por isso. Agora, um policial não pode quebrar a lei, né? Não pode se comportar como quem está quebrando a lei. E a gente viu isso na quinta-feira. Porque o policial é o protetor da lei. Então, e acho assim que tem uma postura, digamos, muito defensiva da polícia militar, quando deveria ter uma postura mais de diálogo também com esses movimentos. Repito, localizar quem está cometendo uma ilegalidade. Agora, é preciso saber quem são os líderes do movimento. A polícia fazer uma reunião com eles. No Brasil parece que isso é absurdo. Em outros países do mundo há reunião entre a polícia e os movimentos sociais. Isso não tem nada de demérito para nenhuma das partes. Beleza, Fernando, vamos mudar de assunto? Vamos. Falar um pouquinho agora de política federal. Qual que é a sua avaliação do governo Dilma Rousseff, Fernando? Eu acho que no momento o governo Dilma Rousseff tem três grandes problemas. Um de articulação política, quer dizer, claramente no Congresso o governo, os líderes do governismo e a base governista não veem com bons olhos a coordenação política da presidente Dilma. E não adianta dizer que o Congresso não serve, não funciona. Aqueles congressistas foram todos votados pelos eleitores brasileiros, é com eles que se governa. Que tem que lidar. E a coordenação é fraca mesmo. Não consegue, e eu não estou julgando pessoalmente, é um fato, é objetivo. Fato, né? Segunda coisa que eu acho que é um grande problema é uma dificuldade de comunicação com a sociedade, com o mercado em relação à política econômica. Acho que faltou consistência. Eu não estou dizendo que os mercadistas, aqueles que pedem juros, aumento de 2%, 3% de juros, inflação é tudo. Não é isso, mas, de fato, o governo fez um zigue-zague nos últimos anos. Perdeu credibilidade à política, né? Eu acho que até a pessoa mais competente na política econômica, que era o Nelson Barbosa, saiu, acho que foi uma grande perda para o governo. Foi um grande formulador do governo, pensou Minha Casa Minha Vida, tinha uma visão mais consistente e tem sido feita muita coisa amadora na política econômica. Eu não estou dizendo que a política econômica seja totalmente errada, que o Brasil está à beira da crise. Isso é alarmismo, mas que tem sido feito. Que há problema. Até o próprio Banco Central admitiu isso quando intensificou o processo de juros. O ministro da Fazenda vem a público e diz, olha, se precisar eu corto o gasto para fazer um superávit primário de 2,3% do PIB, que nem é a meta oficial, que a meta é de 3,1%, que é um outro problema, né? Metas de mentira, né? Veja, o ano passado teria sido muito mais fácil dizer que não alcançou a meta. Isso. Eu acho que o governo tem que ter um pouco mais de consistência, porque credibilidade não é exatamente fazer o que o mercado quer. E houve essa discussão no governo, Fernando. O Nelson Barbosa defendia, falou assim, vamos reduzir a meta, não precisava mais ser 3,1, vamos fazer 2 ou 2,3 e vamos dizer que vamos fazer isso. Ou seja, você trabalha com uma coisa factível, ainda que não seja a que o mercado desejaria. Né? Eu acho que... E acho que há uma terceira coisa, que há um sentimento dentro do governo, em atores sociais, e no Congresso com certeza, de que a presidente Dilma tem um estilo de gestão extremamente centralizador. Na verdade, a presidente Dilma é o inverso do que foram o presidente Fernando Henrique e Fernando Lula, que eram presidentes que delegavam poder, em que havia ministros que de fato tinham autonomia. E mais, aí o Lula, muito mais do que o Fernando Henrique, o governo Lula era um governo que abria o diálogo com todos. Acho que, aliás, o governo Lula daria uma boa lição hoje para o prefeito Haddad e para o governador Alckmin, porque ele conversava com todos não quer dizer que ele tomaria a decisão que todos queriam, quer dizer, ele juntava na mesa empresários sem terra, não dá para tomar a decisão que todos querem ali. Mas quando você abre mais espaço para a sociedade, o governo tem como se antecipar a problemas. Veja, o caso agora em relação a ruralistas e indígenas, eu acho que tem a ver com um governo muito autocentrado, muito fechado.
O ministro da Justiça, eu conheço, o José Eduardo é um ministro muito competente, um cara muito sério, mas acho que tem a ver com a característica do governo, muito autocentrado. E a Casa Civil contra a FUNAI interfere numa área que não é dela, né? Então, eu acho que o governo Dilma tem um problema de ser um governo centralizador e muito autocentrado. Precisaria ter mais delegação de poder aos ministros e mais abertura para a sociedade. O Fernando, e agora entrando no detalhe, no final de semana passado, o Datafolha trouxe uma pesquisa mostrando uma queda de 8 pontos percentuais na avaliação de ótimo bom da presidente Dilma Rousseff, né? Caiu de 65% para 57%. No mesmo período de governo, ela está mais bem avaliada do que o Fernando Henrique e do que o Lula. Mas, comparado com a última pesquisa da avaliação dela, é uma queda significativa de 8 pontos. E teve reflexo também na intenção de voto. Antes ela tinha 58%, passou para 51%, uma queda de 7 pontos. Pergunto para você, é reflexo de uma piora na economia? Quais são as causas dessa queda, na sua opinião? Eu começaria dizendo o seguinte, o governo Dilma, ainda no ponto de vista da polaridade, está muito bem. E acho que está muito bem porque ela continua uma série de políticas que na era Lula tiveram uma enorme polaridade e ainda continuam tendo. Assim, o índice de bem-estar da população brasileira ainda é bastante alto. Portanto, no mínimo se poderia dizer que a presidente Dilma tem o mérito de continuar uma série de políticas do governo Lula e eu acho que melhorado outras, como a coisa do Brasil carinhoso, etc. Agora, essa queda mais recente, eu acho que tem a ver com duas coisas. Uma, de fato, esse estilo de governo começa a trazer problemas. O estilo mais autocentrado dificulta o diálogo com os setores sociais, começam a ver o governo cada vez mais distante deles. O estilo de governo é um governo que os ministros têm tanto medo da presidente que tomam decisões amadoras. Eu acho que essa história da política econômica tem a ver um pouco com isso. Então, eu acho que esse estilo tem que mudar, inclusive para não ter os efeitos que têm ocorrido agora. E acho que tem uma segunda coisa que, de fato, diante de alguns problemas econômicos, de algumas críticas presentes, outros atores políticos apareceram e começaram a criticar mais o governo. É bom lembrar que essa queda coincide, por exemplo, com falas tanto do governador Eduardo Campos mais para trás e mais recentemente do senador Aécio Neves na TV, uma campanha política antecipada, eu acho que até erradamente pelo governo, e que isso começa também a afetar. Não necessariamente eles ganham os votos, mas o governo se enfraquece. Então, eu acho que esse não é um cenário... isso não quer dizer que daqui para diante a Dilma vai cair cada vez mais, não. Eu acho que isso é um sinal amarelo. A presidente Dilma tem todas as condições para ser reeleita. Ainda é a favorita. É a favorita, sem dúvida alguma. Mas, para isso, tem que mudar o estilo de governo, começar a prestar atenção mais em certos assuntos e atores sociais que eu acho que o governo, no mínimo, está dando muito pouca importância. Cresceu o risco de uma eleição ir para o segundo turno presidencial? Eu acho que a eleição no segundo turno é muito forte, isso não tem a menor dúvida. Agora, a questão é como se chega ao segundo turno. Porque tanto Lula nas duas eleições quanto Dilma chegaram ao segundo turno faltando muito pouco para os 50% mais um. Se a Dilma chegar acima de 45% no primeiro Chega turno... muito bem, né? Aí já ganha o segundo turno, é muito difícil perder. A questão é chegar ao segundo turno com abaixo de 45%, ou pior, abaixo de 40%. Se isso acontecer, aí o jogo fica completamente aberto. E o que pode fazer esse jogo ficar mais aberto é a economia piorar? Eu acho que, sobretudo, a economia, mas não só a economia. É também a forma como o governo tem tido dificuldade de se comunicar e se relacionar com a sociedade. Acho que o governo tem que se tornar mais aberto. Repito isso, o presidente Lula... O presidente Fernando Henrique, sobretudo no primeiro mandato, conseguiu fazer isso. O segundo mandato foi muito turbulento. O presidente Lula conseguia fazer isso em meio à crise do mensalão. Verdade. Eu acho que a presidente Dilma é um governo que parece que eles estão aprisionados no Palácio do Planalto. E eu acho que o governo precisa se abrir mais, conversar mais com o Brasil profundo. Você toca num ponto importante. Eu acompanho muito a crise de 2008 e 2009 no governo Lula como repórter pela Folha de São Paulo. Eu me lembro de o ex-presidente Lula, então presidente Lula, fazer reunião com vários empresários ao mesmo tempo. Chamava o Beluso, o Delfim, o Nelson Barbosa, que era sub na Fazenda, o número 2 da Fazenda, bancos. Fazia reunião com 15 pessoas para tratar de economia. A presidente Dilma Rousseff se reúne, ela e o Guido Mantega. Então, assim, escuta pouco outros atores, né? Dialoga pouco com outros elementos. Acho que isso é meio complicado. E aí eu acho que ela tem que ouvir, por exemplo, novos atores sociais que estão surgindo, toda essa discussão das mídias digitais, os jovens. Eu acho que ela... ontem eu vi muita gente falando assim, isso aí tem a ver com descontentamento geral com o país. Nem tanto. Uma grande parte dos brasileiros está muito contente com o país.
e matematicamente é muito maior do que a manifestação. Mas este grupo é um grupo relevante. E a minha pergunta é, o que a presidente Dilma, tirando assim os radicais lá do PSTU, o que a presidente Dilma tem para dizer para esses jovens? Não que o país esteja ruim para eles, mas ela precisa se abrir para esses jovens, conversar. Aliás, podia aproveitar essa discussão do ônibus e pensar governo federal, estadual, municipal, que tributo ainda pode tirar mais para, de repente, mudar de 3,20 para 3. Em vez de cada um, o Alckmin, Haddad e a presidente Dilma, cada um lavar as mãos no episódio, se a presidente Dilma conseguisse fazer uma reunião com eles, dizer, nós estamos tentando fazer isso muda a percepção que se tem dela. Tem que parar com essa ideia de que estou certo e ponto. Não vou mudar minha opinião. Uma sociedade democrática, mudar de opinião, conversar com outro é simpático, é bom para o eleitorado. Beleza, Fernando, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Fernando Abruzzo.